O nosso tema é sobre saúde materno-infantil. O autor já inicia a temática conceituando a palavra excepcional, pois vai ser utilizada várias vezes ao decorrer do tema. Ele caracteriza excepcional a pessoa portadora de alguma deficiência, pode ser criança, adolescente ou adulto, mas que ela tem um desvio de um padrão médio, tanto pelas suas características físicas, mentais, sensoriais, emocionais ou sociais. Mas logo em seguida ele já fala que esse conceito tende a não ser mais utilizado, e a gente sabe que atualmente esse tema já tem sofrido alterações. Logo em seguida, ele fala que, infelizmente, o Brasil não tem estatísticas bem definidas no número de pessoas com deficiência aqui no nosso país. Mas ele fala que a ONU preconiza que 10% da população em países que estão em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, tem algum tipo de deficiência. Então, contabilizando, no censo de 2002, onde a população era constituída por 165 milhões de pessoas, ou seja, 10% é 16 milhões e 500 mil pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os programas de prevenção. Os programas de prevenção podem ser aplicados tanto na promoção da saúde materno-infantil, como na promoção da saúde de portadores de necessidades especiais em geral. O primeiro programa é o programa de sensibilização e conscientização, que tem o objetivo de informar a sociedade sobre os problemas dos portadores de necessidades especiais, pretendendo colocar fim nos preconceitos e auxiliando também nas ações de incentivo a este segmento. O segundo programa é o programa de prevenção propriamente dita, que tem como objetivo estimular ações que diminuam as situações de risco, identificando precocemente os casos de necessidades especiais tratáveis, atuando diretamente sobre as deficiências. O terceiro programa é o programa de habilitação, que engloba atividades no processo contínuo de capacitação da pessoa portadora de necessidades especiais, com o objetivo de integrá-lo à sociedade. O quarto programa é o programa de reabilitação, que compreende a completa restauração do estado de saúde física, mental e social do portador de necessidades especiais. E o quinto programa é o programa de inserção no mercado de trabalho, que tem a finalidade de fornecer apoio e instrumentos de formação profissionalizante, permitindo que o portador de necessidades especiais utilize plenamente suas capacidades no mercado de trabalho. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as atividades de prevenção, tá? Com ênfase nas vacinas, a importância da vacina durante o pré-natal para identificar e reduzir os problemas de saúde que podem acometer a mãe e o feto, certo? O acompanhamento durante o pré-natal já deve ser feito imediatamente, porque os médicos vão passar exames, testes rápidos e as vacinas que deverão ser feitas, tá bom? A vacinação tem uma vacina muito importante que é a da rubéola, porque pode causar algumas alterações, tá? Visual, auditiva no bebê, e essas vacinas vão proteger o bebê de ter alguma deficiência, tá? Ou alguma coisa assim. O acompanhamento depois, certo? Que depois que a criança nasce, fazer os testes do pezinho, por exemplo, é muito importante, porque vai detectar logo no começo se tem alguma doença a criança, ok? Eu vou falar sobre os distúrbios específicos. O primeiro que irei falar é o eritroblastose fetal. É uma doença hemolítica causada pela incompatibilidade do sistema RH do sangue materno e fetal, ou seja, quando o fator da RH da mãe é negativo e do feto positivo. A pesquisa de anticorpos do anti-RH por meio de teste de COMPS
indireto é o principal exame a ser realizado durante o pré-natal da mãe, quando a mãe tiver RH negativo e o parceiro é RH positivo. O segundo que irei falar é sobre o hipotireoidismo congênito. É uma doença caracterizada pela produção baixa ou mesmo nula no hormônio da glândula tireoide, ou mais raramente também pela resistência da ação desses hormônios. O exame de triagem neonatal realizado em todos os recém-nascidos, conhecido como teste do pezinho, é fundamental para o diagnóstico precoce, pois os sintomas podem não aparecer nas primeiras semanas de vida. Bom, o último que irei explicar é sobre a fenilcetonúria. É uma doença rara, congênita e genética, na qual os bebês nascem sem a capacidade de quebrar adequadamente as moléculas de um aminoácido, chamado fenilalanina, na qual não possuem uma enzima chamada de fenilalanina hidroxilase, que é necessário para quebrar a fenilalanina, um aminoácido importante, pois é a parte integral de toda a proteína do nosso corpo. A Lei 3.914, de 14 de novembro de 1983, ela assegura a todos o direito à realização do teste para detecção precoce de fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito, que é o teste chamado teste do pezinho, que estabelece o seguinte: é obrigatória a detecção precoce, quer na rede pública ou na particular, a realização dos testes precoce para a detecção dessas doenças, que é o hipotireoidismo e a fenilcetonúria, das crianças nascidas em suas dependências. Bom, então o autor ele vai finalizar essa temática com algumas recomendações para as mães com os seus recém-nascidos. A primeira é a questão da amamentação, que ele orienta que a mãe amamente seu filho o maior tempo possível. Outra recomendação é que ela fique atenta às medicações que ela vai tomar, porque nós sabemos que tem muitos remédios que são contraindicados em casos de mães que estão amamentando, pois pode estar passando algumas substâncias para o leite. Outra recomendação muito importante, também que o Ministério da Saúde sempre salienta, é sobre as mães ficarem atentas ao calendário vacinal e sempre seguir de forma muito rigorosa. Porque somente as vacinas, vão estar imunizando a criança da forma adequada. E nós sabemos que muitas doenças, como por exemplo a poliomielite, vai trazer várias deficiências e problemáticas durante a vida toda da criança. Outra questão é que depois ele traz é que se a criança, a mãe, observar alguma deficiência motora, física na criança, que ela leve imediatamente ao profissional da saúde, porque nós sabemos que quanto antes começar esse tratamento e acompanhamento, estimulação da criança, melhor vai ser o seu prognóstico. E logo em seguida ele começa a dar algumas orientações para as mães que ainda estão gestantes, como em relação aos exercícios que devem ser realizados, sempre com o auxílio de um profissional e cuidado com o peso. Ele fala sobre as caminhadas que devem ser realizadas, evitando escadas e rampas. Ele orienta também sobre a amamentação novamente, que a mãe tem que estar estimulando durante a gestação os mamilos e massageando, e também o contato com o sol é muito importante, além de estar sempre hidratando aquela região, porque vai se tornando uma região mais hidratada e também flácida, o que vai auxiliar muito na amamentação. Ele fala também sobre a alimentação da gestante, que é muito importante. Ela sempre está ingerindo vários líquidos durante o dia e alimentando de forma saudável, evitando frituras e produtos industrializados. E para finalizar,
todo, né, o assunto, ele vai dizer que é muito importante durante todo o processo sempre ter orientação de um profissional, tanto, né, no pré-natal, mas também para nesse planejamento familiar, para saber os próximos métodos contraceptivos, para ter planejamento de próximos filhos que a família tem desejo de ter.